Já estamos de volta aqui com o nosso Identidade Geral pela Rádio e TV Novo Tempo. Ele trocou as armas pelas letras e hoje leva esperança e sonhos para jovens de comunidades carentes. Eu converso agora com o escritor e o educador social, o Marcos Lopes. Muito obrigado, Marcos, pela sua presença, por estar aqui com a gente, compartilhando um pouco da sua história. Vamos começar aqui realmente pelo início. Você nasceu no Capão Redondo, depois se mudou para o Parque Santo Antônio. 2 bairros que são campeões em violência, notícias sobre violência em São Paulo, na cidade de São Paulo. Você acha que para alguém que teve esse contato, tem um contato como esse que você teve, o caminho natural é o caminho do tráfico, é o caminho do crime, é um caminho natural? A gente pode dizer que é natural esse caminho para quem nasce e quem é criado em bairros como esse? Eu não acredito que seja um caminho natural, mas eu acho que é um caminho muito mais fácil. Muito possível. Muito possível. Então, nas primeiras idades, as primeiras coisas que você começa a ver na periferia são as guerras, são as violências, e isso se torna natural. Uhum. Quer dizer, o que você vai ser a partir disso não é que seja uma coisa natural, né? Mas é uma consequência de alguma coisa que você viveu quando você era criança. Mas pode existir uma escolha diferente. Exatamente. Os caminhos, quando se bifurcam, você tem a oportunidade de escolher o que você vai ser. Só que, para isso, você tem que ter uma boa educação, que nas periferias de São Paulo hoje você não encontra. Você tem que ter boas influências, boas referências, inclusive, coisas que somos muito, digamos, carentes disso. Então, eu acho que é um pouco disso. O seu contato com o crime, ele foi logo muito cedo, né? Você furtou a cantina da escola onde você estudava. Como assim? Isso era comum? Logo na escola? Então, a escola, na verdade, era o lugar, hoje ainda continua sendo o lugar onde as crianças passam a maior parte do tempo. Então, quase todas as travessuras que as crianças fazem é na escola. Uhum. Né? Então, com a separação dos meus pais, a escola se tornou, não era mais, deixou de ser um lugar educacional e se tornou um lugar recreativo, né? Então, eu ia para usar droga, eu ia para me envolver com os meninos que realmente queriam aparecer de alguma maneira. E aí surgiu a ideia da gente furtar a cantina da escola. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 14 anos. Bom, foi nesse período que você, inclusive, fugiu de casa e foi para o Rio de Janeiro. Você foi morar com um amigo que, na verdade, era um estelionatário. E aí, você ficou morando na favela do Rato Molhado. Exato. Em poucos meses, você aprendeu muito sobre drogas, sobre armas, tudo o que envolve esse universo. Você acha que essa tua morada com esse amigo na favela, no Rio de Janeiro, foi uma grande escola para o crime para você? Olha, eu acho que serviu para que eu tivesse base em muitas coisas. Talvez o que fez com que eu vivesse até os dias de hoje foi o que eu aprendi durante essa minha estadia no Rio. Então, eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi desde quando endolar droga, como é que distribui, como é que faz uma série de coisas, a hierarquia do tráfico de drogas. O que é endolar a droga? Endolar é quando você mistura e enrola a droga e depois você distribui. Okay. É tipo fazer o empacotamento. Isso, exatamente, é o empacotamento. E aí eu acabei aprendendo desde fazer isso até a hierarquia do tráfico de drogas. Ô Marcos, e aí você começa a ter uma vida um pouco diferente, porque você estava simplesmente fora da escola e você estava começando a poder ganhar dinheiro, inclusive. E aí, para um adolescente acostumado a viver sempre uma vida muito difícil, muita pobreza, muita dificuldade, aquela realidade da favela mesmo, você começa a encontrar no crime uma forma de viver bem, entre aspas. Na verdade, tudo que a gente que vende, por exemplo, onde eu morava, era um lugar onde tinha um córrego que cortava o campinho onde a gente jogava bola. Então, quando chovia, para você ter uma ideia, alagava a nossa casa e destruía todos os móveis que tinha lá. Então, eu só queria um cantinho em que não alagasse. Eu só queria um lugar onde eu pudesse brincar. Esse era o teu sonho de vida? Era meu sonho de vida.
E a criminalidade, ela acabou ilusoriamente me proporcionando aquilo. Então, eu achava que eu estando no tráfico, estando no crime, eu teria essa oportunidade. Eu poderia ir num parque de diversão, eu poderia dar um lugarzinho, um melhorzinho para minha mãe morar, eu poderia ter um lugar onde eu pudesse dormir enquanto chovia e eu não precisava temer por uma E você era um adolescente, enxurrada. né? Você Sim. queria ter uma roupa melhor, Exatamente. você queria poder transitar dentro de locais públicos e não ser visto com maus olhos, né? Você queria estar bem vestido para passear dentro de um shopping e ninguém ficar te olhando de uma forma... Ah, quem é essa pessoa da favela e tal? Tinha isso, não tinha? Eu acho que era mais que isso. Eu queria ser notado, né? Eu queria ter como eu estou te falando, eu queria ter um espaço, eu queria ter visibilidade. E a gente que vem naquela época, né? A gente que vem da periferia, essa visibilidade, ela tinha dois caminhos. Ou a gente ia ser o jogador de futebol, ou a gente ia para o tráfico, né? Eu não queria ser um office boy, por exemplo, e ganhar um pouco salário, um pouco dinheiro. Eu não queria ser um servente de pedreiro, por exemplo. Não que isso gerasse vergonha, não era isso. Só que a gente quer ascender muito rápido, né? A gente quer chegar no topo muito rápido. Então, a criminalidade acabou aparecendo para mim como uma forma... Ela acelera o processo, Exatamente. né? Eu, por exemplo, estava vendo aqui, nesse período em que você estava trabalhando no tráfico, você chegava a ganhar R$20 mil por semana. R$20 mil por semana. Ou seja, não é pouco dinheiro realmente, né? Dá para mudar a vida de uma pessoa. Então, na verdade, dava para mudar a vida. Só que chegou, conforme a gente ia ganhando dinheiro, também a gente ia ganhando inimigos com isso. A gente ia ganhando visibilidade. Ou seja, é uma tremenda ilusão. Exato, exatamente. Porque os 20 mil por semana que você ganha, 15 é para acerto, 15 é para você pagar um advogado para tirar um colega que foi preso, né? 5 mil, às vezes, é para você pagar um velório de alguém, né? Que é uma das coisas mais trágicas que existe quando você está nesse E acontece bastante. Muito. Com 19 anos, aconteceu uma coisa que mudou drasticamente a sua forma de pensar e tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. A sua melhor amiga, de 18 anos, foi assassinada por um grupo rival, que também trabalhava com o tráfico de drogas. Foi aí que você se lembrou da tia Dag da Casa do Zezinho, que é uma ONG que funciona no Capão Redondo e você frequentava quando era criança. Ela é que te pressionou, impressionou a sua mente para que você mudasse de vida depois desse fato? Eu acho que ela impulsionou a minha, como eu posso dizer, a minha saída do tráfico, a minha saída do mundo das drogas. Porque na hierarquia que eu exercia no tráfico de drogas, quando eu fui pedir dinheiro para ela, por exemplo, era para eu estar no mínimo com as 2 ou 3 pessoas do meu lado. E quando eu pedi dinheiro para a tia Dag, e ela respondeu, tá, eu vou te dar o dinheiro para você fazer o enterro da tua amiga, mas quem vai vir pedir dinheiro para fazer o teu velório? E eu olhei para o lado, só tinha eu. Estava sozinho. E eu pensei, poxa, eu posso ser o próximo. Ou seja, ela foi bem dura, bem assertiva com você. E acabou que eu olhei e falei, cara, tem razão. Né? Se eu continuar... E aí eu comecei a ter medo. Acho que foi uma das poucas vezes na vida que eu tive medo. Né? E aí você resolve trocar de vida e você foi trabalhar na casa do Zezinho. Sim, na verdade eu fui ser voluntário. Eu voltei para lá para poder preencher o meu tempo. Ok. Então eu fui cuidar de uma biblioteca. E aí depois disso... você conseguiu um trabalho como auxiliar de limpeza. Exato. E aí, aquela pessoa que ganhava 20 mil por semana teve que começar a viver com R$200. R$375. Exatamente. Exatamente. E era difícil. Era difícil, porque eu chegava em casa com aquele salário, eu pegava com a mão e já tinha que dar para pagar as dívidas em casa com a outra. Então, era muito difícil. Né? Você viver com... Hoje não daria para você fazer absolutamente nada. Então, você comprava 2, 3 camisetas, acabava o dinheiro. Agora, nesse momento em que você vê o dinheiro que entrava fácil antes e o dinheiro que entra de uma forma muito dolorida agora, num trabalho muito duro, um trabalho de limpeza não é um trabalho fácil de se fazer, é um trabalho braçal, um trabalho que exige esforço físico. Você não queria isso para sua vida, você queria uma posição de destaque e você estava galgando passos para chegar lá no tráfico.
O que passava pela sua cabeça? Em alguns momentos você teve vontade de abandonar a nova vida e voltar para a antiga? Voltar para o mundo das drogas? Ô Wagner, eu tive, mas não era pelo salário. Era pela maneira que as pessoas me tratavam. Então, quer dizer, eu era faxineiro, eu era desrespeitado, os próprios moradores do condomínio onde eu morava não respeitavam o que eu fazia. Por exemplo, eu acabava de limpar um hall, o cara ia lá e pisava com o pé sujo, então saía arrastando lixo, e eu ficava muito enfurecido Bravo. com aquilo. Então, não era pela questão do salário. Eu acho que eu olhava e falava, por que esse cara está fazendo isso comigo? Né? E aí me dava uma raiva, me dava um ódio, assim. E aí eu pensava uma série de coisas. Não, vou voltar para o crime, voltar para o tráfico. E o que te segurou? Eu acho que as promessas que eu fiz, que eu não voltaria mais... Para você mesmo? Que eu não voltaria mais para a vida do crime, que eu não voltaria mais para a vida errada. Porque acho que a partir daquele momento que eu tive medo, que eu pensei que eu poderia morrer, eu não queria dar aquele desgosto para minha mãe. Eu não queria que minha mãe me enterrasse, não queria que meu pai chorasse no meu enterro, não queria isso. Eu queria uma vida diferente e ali eu abracei a oportunidade que me deram. E quando a tia Dag me fez essa proposta de voltar para a casa do Zezinho, cuidar da biblioteca, ela apostou em mim. Então, eu tinha pessoas que acreditavam em mim. Então, se eu fizesse qualquer outro tipo de coisas, eu não ia decepcionar somente a minha mãe, meu pai e minha família, várias pessoas. mas várias outras pessoas que estavam por trás. Bom, e você sempre teve o sonho de ser escritor. Sim. Né? Você, inclusive, se formou em letras. A tia Dag te ajudou a conseguir fazer essa faculdade. Eu até quero mostrar um dos livros aqui, que é o livro Zona de Guerra. Esse é o teu primeiro livro, um romance que você publicou em 2009 e conta um pouco da história da sua vida. E aí agora você está escrevendo o livro Vida da Minha Vida. Isso. Não está pronto ainda. Não. Por enquanto Em temos breve. esse. E o mais interessante é que você voltou para o colégio como professor agora, aquele mesmo colégio em que você roubou a cantina. Que história de mudança, de recomeço tão grande, porque você poderia começar em tantas outras, recomeçar a tua vida, agora como um profissional, um educador, em tantos lugares, em tantas escolas, mas não. Você voltou naquela escola onde você roubou a cantina, você foi expulso e a diretora, inclusive, chamou o teu pai para conversar e falou assim, olha, esse menino não vai dar em nada. Daqui uns dias ele vai aparecer morto aqui porque esse é o caminho natural para essas crianças que escolhem caminhos como o dele. Enfim, algo do tipo. E você volta para essa escola com uma vida completamente diferente. Esse eu acho que foi assim um dos ápices, né, acho que da minha história, porque eu sempre tive dificuldade de ler. Né? Quando eu voltei para a casa do Zezinho, encontrei o livro Capão Pecado do Ferrez lá e comecei a ler, foi o primeiro livro que eu li na minha vida. E aí eu comecei a me interessar... Ou seja, você já tinha 20 e tantos anos. 22 anos. 22 anos você 21 leu... anos. 21 anos você leu o seu primeiro livro. E eu me apaixonei pela literatura. E aí eu pensei, poxa, se o Ferrez pôde contar a história dele, do bairro dele, eu posso contar a minha, né? Em que aquela violência influenciou na minha vida, e eu posso contar para o mundo inteiro. Claro. E aí resolvi sentar e escrever Zona de Guerra, e comecei a ler muito, e depois comecei a ler as obras clássicas, Machado de Assis, Eça de Queiroz, enfim. E aí, um dia eu fui para a universidade, fui estudar letras, porque eu tinha um sonho de escrever um livro, e acabou dando certo, me formei em letras. E aí, como eu morava lá no Parque Santo Antônio, e essa escola fica no Parque Santo Antônio, eu bolei um plano de aula na universidade, e aí implantei a erradicação do tráfico de drogas dentro desse projeto. E quando eu fui lá na escola, onde eu fui expulso e bati lá na janela, me receberam e falaram, Marcos, o que você quer e tal? Não tem vaga para você aqui. E aí eu apresentei o projeto e falei, mas não vim ser aluno, eu vim ser professor. Esse é o Projeto Sonhar. Não, esse, na verdade, era um projeto de erradicação de tráfico de drogas mesmo. O Projeto Sonhar, ele veio depois, veio surgir em 2012. Antes eu tinha trabalhado numa outra instituição, onde eu conheci o Alexandro, né, que é meu amigo, meu brother, irmão mesmo, assim, que a gente acabou tendo o mesmo sonho de fundar uma instituição. E quando essa instituição para a qual trabalhávamos encerrou as atividades, a gente já tinha resgatado 27 meninos do tráfico de drogas. E aí a gente não achava justo simplesmente fechar e cada um podia fazer umas suas coisas. E aí eu e o Alex conversamos e aí a gente fechou, né, acordou
de que nós iríamos fundar uma instituição para dar continuidade ao trabalho que fazíamos na outra organização. Bom, e aí você ajudou a resgatar realmente dezenas de crianças, dezenas de jovens desse mundo da criminalidade e do tráfico de drogas. Eu imagino que você via nessas crianças realmente muito da tua história e você queria que elas tivessem a mesma oportunidade que um dia aquela tia Dag deu para você, você gostaria de ser essa tia Dag também na vida dessas crianças, né? Na verdade, eu não via só a minha história, porque, eu vou usar um exemplo, embora eu morasse no Parque Santo Antônio, o Alexandre, por exemplo, morava no Jardim Ângela. As mesmas coisas que aconteciam no Parque Santo Antônio, aconteciam no Jardim Ângela. Então, tinha os pés de pato, tinha enchente. Então, acho que quando a gente fundou essa instituição, era para ajudar pessoas, não só como o Marcos, mas como o Alex, como o Anderson, como, enfim, vários outros meninos que passaram pelo mesmo processo ou estavam trilhando o mesmo caminho para passar, trilhando um caminho para passar pelo mesmo processo. O que é interessante é que uma das primeiras coisas que vocês fazem quando recebem uma criança no projeto é visitar a família. Sim. Então você vai entender como é a real situação daquela criança, a realidade em que ela vive, como é a casa, como são os pais, qual o apoio que tem, ou seja, quais são os motivos aparentes que você vai conseguir constatar de que a levaram a começar a usar drogas. Por que é tão importante essa visita? Realmente o papel da família é fundamental para a entrada ou não nesse mundo das drogas? Sim. A gente não entende a droga como um problema. A droga ela é consequência de um problema que já vem se arrastando desde lá de trás. Então, quer dizer, às vezes a mãe chega no projeto e fala, ajuda meu filho. A gente vai pegar esse menino que roubou, que às vezes até já bateu na mãe, que fez milhares de coisas, a gente leva esse menino para um processo de desintoxicação. Quando a gente vai visitar, esse menino era o que dava problema e que impossibilitava a família de se desenvolver. Só que aí nessas visitas você descobre que o padrasto abusa da menininha de 2 anos. Nessa visita você vai descobrir que o avô, ele fica espiando as vizinhas tomando banho. Então são várias outras coisas que acontecem na casa que não deixa a família se desenvolver, e a droga ela é consequência de tudo isso. E aí você vai entender por que o menino usou droga, aí você vai ver que ele foi abusado, você vai entender a história dele lá no fundo. Geralmente é uma fuga. Acaba sendo uma fuga. E aí a gente tem os educadores, que inclusive Alex e eu, a gente faz essas visitas, a gente começa a estruturar e construir com a família o processo dos sonhos. Né, que é um processo muito difícil, porque às vezes, qual que é o teu sonho? Às vezes é muito simples, às vezes, eu quero ter uma cama. Não, você tem que ter mais que isso, tem que ter mais que uma cama. E aí a gente começa a elaborar e criar com ela, co-criar, na verdade, a construção dos sonhos. Agora, eu imagino que, então, para conseguir tirar essa criança do mundo das drogas, além de alimentar esse sonho, é fazer com que ela entenda a realidade que ela vive de um jeito diferente. Isso aconteceu com você também. Você teve uma infância onde você sofria muito nas mãos de um pai que era alcoólatra. E isso foi um dos indicadores que te levaram para o mundo das drogas. Para que você não voltasse, ou para que essas crianças com as quais você desenvolve o projeto não voltem também, elas têm que aprender a lidar com a situação dificultosa que elas têm no histórico familiar ou coisas do tipo. É isso. Exato. Hoje a gente tem uma ferramenta que se chama genograma. O genograma, a gente estuda as 3 gerações da família até chegar naquele menino. E aí depois a gente mostra para ele. E fala, olha o que a tua mãe passou, olha o que teu pai passou para chegar até aqui. Então ele começa a ver de que aquilo que ele está vivendo ali não é uma coisa só dele, que já vem se arrastando. E aí tem essa questão do empoderamento, né? Então quando o menino consegue, uma das coisas mais tristes que acontece, quando o menino senta lá no nosso sofá e você pergunta qual é o teu sonho, ele fala, não tenho. Sabe? Isso é uma das coisas que mais nos entristece. Mas quando no processo de desintoxicação, no processo de vínculos, de criação de vínculos afetivos, esse cara começa a elaborar o sonho e fala, meu sonho é ser engenheiro civil, cara, tipo, não tem... Tá resolvido. Tá resolvido. Né? Porque a engenharia civil, né, de repente, você vai ver, porque ele quer construir uma casinha, ele não quer mais que a casa dele encha d'água, ele não quer mais que dormir amontoado em cima das irmãs. Né? Então, todos os sonhos têm relação com o processo de vida dele. Né? Então, isso para a gente é incrível. Né? Ô Marcos, como é para você ver
uma história transformada como essa? Esse é o nosso maior salário. É o nosso maior ganho. Quando você vê alguém que chegou no projeto sem sonho, sem perspectiva, sem absolutamente nada, sem crença, né? Antigamente, quando eu ia para estudar, eu ia finalizar o ensino médio, quando eu voltei a estudar, eu saía com uma bolsinha e aí eu tinha umas vizinhas que falavam assim, já vai roubar, né, ladrão? Então, isso me doía muito, né? Porque as pessoas não acreditavam em mim. E quanto mais as pessoas não acreditam naquele menino que senta ali naquele nosso sofá, mais eu acredito nele. Mais eu coloco pilha nele e digo que a única pessoa que tem o moral de colocar o dedo na cara dele e dizer que ele não é capaz é ele mesmo. Né? Quando ele acredita nisso e não deixa mais que ninguém diga para ele, você não é capaz, ele voa. E aí o nosso maior papel é estar ali do lado dele para parar as asas. Para quando ele estiver voando e não conseguir mais, a gente está ali para conduzir. Então, quando a gente vê esse cara realizando o sonho dele, essa é a nossa maior realização. Essa é a realização dos nossos sonhos, na verdade. Poxa, que bonito. E como aquele Marcos que simplesmente queria chamar a atenção, queria se destacar, ficou tão pequeno perto desse Marcos que leva a vida em mudar a história dessas crianças que têm tão poucas chances de ter uma vida diferente, né? Na verdade, eu me sinto como um instrumento de trabalho do Instituto Projeto Sonhar, né? Uhum. Tenho pessoas por trás, não por trás, tenho pessoas do meu lado, como o Alexandre, a Eleni, ali, pessoas extremamente importantes que acreditam nisso, né? Que acreditaram nesse sonho comigo. Então, nós somos grandes, né? Eu acho que eu sou apenas um instrumento de trabalho para o Instituto Projeto Sonhar e para essa minha equipe maravilhosa. Muito bom. Muito bom ter conversado com você. Obrigado. Parabéns pela sua história, parabéns pelo Projeto Sonhar. Que Deus continue abençoando e que vocês sonhem cada vez mais nesse projeto, ajudando essas crianças a desenvolverem os seus sonhos também. Muito obrigado. Eu que agradeço. E realmente que esse trabalho possa continuar. Muito obrigado, Wagner, pelo Muito convite. Obrigado. À disposição. A gente fica por aqui com a Identidade Geral dessa semana. Voltamos na semana que vem. Todo domingo às 10 da noite é o nosso encontro marcado. Uma semana excelente para você e até lá. Tchau, tchau.